Olá, meu nome é Johnny Salaberg, eu sou artista orientador de teatro da região Leste 1 e este conteúdo integra as ações da edição 2020 do Programa Vocacional da Secretaria Municipal de Cultura em parceria com a Secretaria Municipal de Educação da cidade de São Paulo. Bem, nos encontramos aqui novamente nesse formato de áudio, de podcast. Lembrando que nesse mês de junho eu estou experimentando esse novo formato de áudio, como é que a gente consegue conversar ativando a escuta, né? Para falar sobre o TEM do Teatro Experimental do Negro. Estamos na terceira etapa do TEM e eu fecho hoje esse ciclo sobre esse importante movimento de teatro, da arte negra no mundo. Mas eu gostaria de fazer algumas ligações com outros movimentos que existiram na época, inclusive até antes do TEM, e pegar o gancho também com artistas pioneiros da cena negra, assim como Ruth de Souza, que eu falei no encontro anterior. Importante que quem não ouviu os últimos dois encontros em que eu falo sobre o TEM, né, a parte 1 e a parte 2, importante que ouça para a gente poder entender e chegar até aqui nessa parte 3. No primeiro eu contextualizo um pouco sobre a história do TEM, sobre Abdias do Nascimento, a ideia do TEM, conquista, luta, contexto, né? No segundo falo ainda sobre o TEM, mas através de duas figuras, Maria Nascimento e Ruth de Souza. Maria Nascimento como ativista e assistente social ali lutando pela causa das mulheres negras na época, e Ruth de Souza, uma atriz negra que foi criada e revelada através do TEM e que abriu várias portas e vários matos para se firmar enquanto atriz dentro daquele cenário. E nessa terceira etapa eu fecho esse ciclo do TEM fazendo uma ligação com a Companhia Negra de Revistas. Não só a Companhia Negra de Revistas, gostaria de falar também sobre alguns artistas que passaram pela Companhia Negra de Revistas e que poderiam muito bem também ter passado pelo TEM. E também fazendo um gancho com a sinopse do texto Sortilégio, de Abdias do Nascimento, que foi um espetáculo encenado pelo TEM, em paralelo com movimentos de teatro negro da atualidade. Como que a gente consegue fazer essa ponte, né? Essa diáspora. Eu acho que a palavra diáspora imprime muito bem essa terceira etapa do TEM, né? A diáspora da Companhia Negra de Revista para o Teatro Experimental do Negro. Então vamos lá. Bom, como eu já disse no primeiro encontro, a parte 1, o TEM nasce em 1945, idealizado por dois casais, Nascimento e Guerreiro Ramos. Em primeira instância, Abdias do Nascimento, quando em sua passagem pelo Peru assistia um espetáculo em que um ator fazia um personagem negro pintado de preto, e ali ele teve a convicção que ele tinha que criar um movimento de teatro negro no Brasil. Mas antes, na década de 20, já existia um movimento de teatro negro na cidade, mais precisamente no Rio de Janeiro também, né? Os dois movimentos são do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem essa característica de um estado em que foi pioneiro dos movimentos negros, né? Não só do teatro, mas da música, da dança, né? O samba nasce no Rio de Janeiro. Esses dois importantes movimentos de teatro negro nascem no Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro foi, todo mundo sabe, foi um polo de desembarcação, né, de escravizados na época da escravatura, e que surgiu ali uma certa comunidade negra vinda direto da África, né, afrodescendentes que tem a sua popularização muito forte até hoje. Mais precisamente, em 1926, nasce a Companhia Negra de Revista. Essa Companhia Negra ela durou somente um ano, ela existiu de 1926 a 1927, como eu disse nos encontros anteriores também. Se a gente acha que hoje é difícil, imagine na década de 40, né? Imagine mais ainda na década de 20, a gente estava em plena guerra, né? Como a Ruth de Souza disse na parte 2 do encontro anterior do TEM, o TEM estreou o primeiro espetáculo no dia que acabou a guerra,
né? Então, a Companhia Negra de Revista nasce num contexto muito mais complicado ainda, né? E se a gente for voltando o tempo, mais a gente vai se aprofundando nessa complicação de existência de um cidadão comum numa cidade, e aí você multiplica mais ainda a dificuldade para um artista, um cidadão, um ser humano negro, né? A Companhia Negra de Revista foi fundada por João Cândido Ferreira. Ele era um ator que fazia um ator brasileiro, né? Fazia alguns espetáculos em Paris, e que lá ele fazia espetáculos musicais, o tão chamado teatro de revista. Ele ganhou o apelido de Monsieur de Chocolate, né? Que depois ficou popularizado como de Chocolate. João Cândido volta para o Brasil, funda algo seu, algo brasileiro, tenta construir ali um teatro em que ele queria fazer ainda dentro do teatro de revista. Importante dizer também que na época o teatro musical era muito popular e o teatro musical de revista era mais popular ainda. Então as famílias brancas, os grandes barões, os grandes chefes, o principal entretenimento deles era ir ao teatro ver números, né? O teatro musical. E é isso, eles configuravam como números, né? Não tinha uma certa dramaturgia linear como a gente tem hoje, vamos dizer assim, né? O teatro de revista, eles são números, é como se fosse um circo, só que teatro, né? Números musicais em que os atores cantavam, dançavam, interpretavam, e a música estava em primeira instância, né? Muita luz, muita cor, muita purpurina, né? É nesse período que nascem os principais e as principais artistas do planeta, né? Vamos dizer assim, do teatro, né? Da interpretação. A primeira peça da Companhia de Revista se chamava Tudo Preto, estreou também no Rio de Janeiro. A princípio foi uma peça que teve muito rebuliço, né? Ela estreou no mesmo dia que uma companhia argentina estava também estreando aqui no Brasil, então não tinha nenhuma espécie de lugar de formação de público nesse sentido. Mas mesmo assim, a Companhia Negra de Revista conseguiu encher um teatro que ficou lotado e que formou um rebuliço tanto de ações afirmativas quanto negativas dentro da cidade em pelo menos um mês, assim, né? Então teve várias críticas em vários jornais falando mal do espetáculo, outras críticas falando muito bem. Foi um dado importante e aconteceu antes do TEM, e por isso que eu digo que eu acho que esse episódio fala um pouco sobre diáspora, porque de alguma maneira abriu um espaço para que Abdias pudesse também criar o Teatro Experimental do Negro, né? E eu tenho certeza que até antes da Companhia de Revista algum espaço foi dado. Se não foi dentro da arte, com certeza foi em algum outro aspecto, né? Naquela época, né? Na década de 20, não existia atores negros e atrizes negras, eles não podiam interpretar, subir em cima do palco. Existia apenas alguns músicos que tocavam em bandas de espetáculos, mas eles não eram vistos literalmente, né? Eles ficavam nos cantos sem foco de luz, então eles tocavam ali, mas sem ser vistos, né? Era a única maneira deles estarem dentro do elenco. Tinha coristas também, né? Mulheres que cantavam em coro e, como a gente chama hoje, de backing vocals, que eram chamadas de black girl. Então esse era o cenário um pouco da época de 1920 que acontecia principalmente no Rio de Janeiro. Então a Companhia Negra de Revista, quando estreou o seu primeiro espetáculo Tudo Preto, sofreu várias críticas negativas e positivas. Foi uma companhia que rodou diversos estados, né? São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, Mato Grosso do Sul, e ficou um ano aí rodando com seus espetáculos, promovendo e acessibilizando a arte negra, ainda num modelo branco, né? Porque se a gente for pensar, o teatro musical ele vem muito de uma cultura branca, né? Até porque a Companhia Negra de Revista se apresentava em importantes
teatros, mas quem ia assistir era a população branca, né, que tinha cacife para poder pagar o ingresso e tudo mais. E por que iam assistir também, né, se aqueles corpos negros não os interessavam, né? Aí a gente entra em outras questões também. Importante dizer também, importantíssimo, que o grande músico Pixinguinha foi regente da Companhia Negra de Revistas, foi maestro, dirigiu musicalmente vários espetáculos. Então é uma época em que vários artistas se descobrem e se revelam em âmbito nacional, né? Foi uma época difícil, mas também foi uma época, uma árvore, né? Uma década árvore que deu vários frutos. E aí, em 1927, a Companhia Negra de Revistas se finda, chega ao fim, entra em extinção, muito por conta da época, muito por conta, era um grupo de teatro negro. Era muito comum as companhias de teatro da época terem pouco tempo de vida, não tinha nenhuma espécie de abordagem, de acolhimento financeiro para isso. E isso a gente está falando de diversas companhias, né? As brancas, algumas companhias que vinham de fora, né? Estrangeiras. Imagina uma companhia de artistas negros, né? Então, pensar também que a Companhia Negra de Revistas, que abriu diversas portas, durou só um ano, a gente está falando aí de muita coisa, né? Me parece que foi um ano que foi esticado, né? Um tempo que se abriu e que as pessoas puderam viver muitas coisas. Depois disso, João Cândido fundou outras companhias, foi fundando, né, outras coisas para poder desbravar o seu trabalho e sua pesquisa, mas que também se findaram rápido, assim como a Companhia Negra de Revista. Por que eu tô falando isso, né? Porque como a Companhia Negra de Revistas viajava a vários estados, foi uma dessas oportunidades de viagem que o ator Sebastião Bernardes de Souza Prata, mais conhecido como Grande Otelo, entrou para a Companhia Negra de Revistas. Já era um ator conhecido, não em um âmbito muito aberto, mas já era um ator que trabalhava, um ator negro e que todo mundo conhece, e que experimentou ali, participou um pouco da história da Companhia Negra de Revistas. E aí eu queria chegar até aqui para me falar um pouco sobre Grande Otelo. Vou dar uma contextualização muito rápida, mas dizer assim já do início que foi um dos maiores artistas do Brasil, assim, que já existiu. E ele era completo, assim. Ele era ator, ele era bailarino, ele era cantor, ele fazia drama, fazia comédia, era um mestre de teatro de revista da época, né? Interpretou ao lado de personalidades muito importantes para a época, assim, e que alcançou um lugar como artista negro, como intérprete negro, pobre, que nasceu na miséria, muito importante, e que, assim como Ruth de Souza, abriu várias portas para um teatro que a gente faz hoje. Bom, o Grande Otelo, ele começou bem pequeno a fazer algumas coisas no cinema e no teatro. Ele ganhou esse apelido quando ele entrou na companhia do Jardel Gércules, que numa temporada em que eles fizeram, apelidou ele como Pequeno Otelo, porque ele era muito pequenininho, né? Mas depois que o público viu o tamanho do talento dele, o que ele podia fazer no palco, o tamanho da capacidade artística dele, tirou o pequeno e colocou o grande, né? Então batizaram ele como Grande Otelo. Grande Otelo, ele estreou no Teatro Rink, em Campinas. Trabalhou ao lado de diversas pessoas, assim, que ele cita também a importância desses artistas negros terem existido, né? Como a Rosa Negra, que foi a primeira cantora negra daquela época de teatro de revistas. O Oswaldo Viana, que foi um galã negro daquela época também de teatro de revista. O próprio Pixinguinha, né, que também estava ali ascendendo naquele momento. Então, o Grande Otelo, assim, participou de mais de 100 filmes, né, nacionais, em que ele tinha sempre alguém ao lado dele como dupla. E foi um ator que foi adotado, né, estudou muito pouco, pegou aí um embalo na Companhia de Revistas, em que viajou por alguns estados, estudou em escola italiana, enfim, trabalhou em diversos teatros com diversas personalidades, inclusive Carmen Miranda, Josephine Baker, que eram, assim, na época, duas cantoras, atrizes e intérpretes muito conhecidas, assim, Josephine estrangeira, a Carmen
ali naquele âmbito nacional, mas que na época foi uma grande oportunidade, né? Ele narra isso também, de que ele achou que nunca ia acontecer isso na vida dele, na carreira dele, né? E foi por isso também que algumas portas se abriram, né? Uma frase que ele fala muito também, que eu achei um vídeo dele falando um pouco, uma frase que ele fala que eu acho muito importante, e que pra mim fala sobre muitas coisas, é a seguinte: eu gosto mais do teatro porque no teatro eu posso criar, na televisão eles me criam. Grande Otelo fez Macunaíma, do Mário de Andrade, enfim, um texto multiconhecido e que também abriu algumas portas para ele dentro do teatro e do cinema. E que teve a sua vida também findada em 1993 e morreu em Paris quando estava desembarcando. Saiu do avião, desembarcou, teve um ataque cardíaco e morreu em Paris. Foi um ator muito importante, assim, um dos maiores artistas negros, assim como a Ruth de Souza, que ocupou uma plataforma de 3 andares, assim, que é o teatro, TV e cinema, né? Depois de um tempo foi contratado pela Rede Globo, fez algumas novelas. O grande programa, o grande triunfo que a Rede Globo faz questão de elevar ao alto, né? Que foi a Escolinha do Professor Raimundo, e que fez muito sucesso, né? Na época de 90 também, na década de 90. Então foi um ator muito completo nesse sentido, assim. E fez diversos filmes, era muito talentoso e que se estivesse vivo hoje, nossa, seria assim uma entidade do teatro negro brasileiro. Importante dizer também que mesmo que ele estivesse fazendo vários filmes e peças de teatro de revista naquela época, ele só era chamado e só fazia esses filmes pela característica dele, porque ele era baixinho, porque ele era preto, porque ele era engraçado. Então isso constrói uma figura de graça, de riso. Não chamavam ele pelo talento em si, o talento também, mas a negritude estava na frente do talento. Ele até fala, né, que o Grande Otelo tinha algum tipo de prestígio, mesmo num cenário racista, né, porque Grande Otelo, a figura Grande Otelo foi criada no âmbito racista, né, e então, mas assim, tinha um certo prestígio. Mas o Sebastião Bernardes de Souza Prata, que é o nome dele oficial, não tinha nada, né? Se ele se apresentasse, se ninguém conhecesse a figura dele visualmente e se apresentasse com o nome dele real, ele seria mais um preto, pobre, fudido e que ninguém daria um real. Até que ponto a gente começa a construir essas figuras em um âmbito pejorativo, né? O Grande Otelo, ele abriu portas nesse sentido, sim, mas ele era chamado, ele estava nos lugares por conta dele ou por conta da imagem engraçada que ele tinha, né? Das palhaçadas que ele fazia, e sempre antagonista de um artista branco, né? Sempre nos filmes, nos números de teatro de revista, ou ele estava ao lado de uma mulher branca cantando e fazendo graça, ou ao lado de um galã branco cantando e fazendo graça. Ele protagonizou nesse sentido um lugar de se colocar, de se afirmar numa cena negra, mas ao mesmo tempo sempre com um antagonista, né? Sempre com uma muleta, vamos dizer assim, né? É como se fosse a cereja do bolo para que um artista branco pudesse fazer sucesso em seu material, né? Ele precisava do Grande Otelo para que completasse esse enfeite desse bolo. E aí isso me faz pensar, esse comecinho da época do teatro negro, ele foi muito revelador para que o TEM existisse, né? Eu faço uma leitura assim muito minuciosa e muito minha, assim, em particular, de que o TEM ele foi uma diáspora da Companhia Negra de Revista. Mesmo a Companhia Negra de Revista tendo um tempo de vida muito menor que o TEM, né? O TEM teve aí os seus 15, 20 anos, mais ou menos. A Companhia Negra de Revista teve somente 1 ano, né? Por isso que ela não é tão lembrada. Quando a gente fala de teatro negro pioneiro no Brasil, todas as pesquisas e todo mundo fala sobre o TEM. E realmente foi, né? Mas antes, se a gente fala em 1945, 25 anos antes, 20 anos, exatamente 20 anos antes, porque a Companhia Negra de Revista nasce em 25 e o TEM em 45, 20 anos antes, a gente tinha, mesmo que em pouco tempo de vida, uma companhia negra de revistas, né?
dentro de um cenário de um teatro de revistas que era um modelo branco, mas que artistas negros pegaram esse modelo e afirmaram sua existência. Então é como se fosse uma diáspora da Companhia Negra de Revista. Artistas muito importantes para a cena nacional, artistas negros, passaram pelos dois movimentos e as diásporas foram acontecendo, né? Companhia Negra de Revistas, Teatro Experimental do Negro, depois aconteceu ali um movimento de teatro um pouco mais libertário, né? Antes ainda da ditadura militar, em que, enfim, se desmantelou tudo e foi uma desmoralização muito grande, né? Se a gente pensa, né, a grande memória do teatro paulistano, que é o teatro oficina, e que sofreu na ditadura, e que os atores apanharam em plena peça, e que teve todo um sofrimento, sim, isso aconteceu, mas naquela época companhias negras e grupos de teatros negros também existiram, né? Mesmo que ainda não com certo prestígio. Hoje em dia a gente fala muito também grupos que estão no auge, tanto brancos quanto pretos, e que também existem grupos que estão na margem, que não são tão conhecidos, e grupos que têm uma história e uma estrada muito grande até. Tem grupos de periferia negros que têm a mesma idade de grupos centrais brancos paulistanos de 15, 20 anos e que ninguém conhece. Então a gente começa a pensar uma diáspora e um recorte no meio disso, né? E para terminar, gostaria também de falar um pouco sobre a sinopse de uma das peças do TEM, que é o Sortilégio, escrito por Abdias do Nascimento, e que eu escolhi falar dele porque tem um aspecto e uma discussão muito interessante de como o corpo negro é subjugado e como o corpo negro também tem camadas de defesa para se proteger numa sociedade totalmente racista, né? Sortilégio se baseia em cima de um personagem chamado Emanuel, na verdade, que era um advogado negro e que tinha uma ascendência super legal para uma pessoa negra, enfim, ainda mais advogada, mas que não se colocava dentro da sua ancestralidade, né? Dentro da sua condição e dentro da sua memória real. Emanuel gostava muito de uma outra mulher negra que chamava Efigênia, mas que depois se casou com uma branca, né, chamada Margarida, por conta dessa não aceitação de sua ancestralidade. A gente lendo um pouco a peça, ela tem um pano muito parecido com Otelo, né, de Shakespeare, porque há casos de racismo, há casos de morte, né, em que o homem mata a mulher por conta de uma denúncia em que a mulher teria traído ele. Muito importante também dizer que em Sortilégio há também uma vingança sobre isso. Tem um episódio em que o Emanuel mata a Margarida por conta de uma difamação em que ela teria traído ele. Ele é procurado pela polícia, ele foge pro morro da onde ele veio, e aí Efigênia, que é a mulher negra, mata Emanuel por tudo que ele fez para ela. Há também uma vingança da história dentro disso, né? Uma releitura, uma ressignificação do próprio texto. Eu não sei se é baseado em Otelo, mas tem uma história muito parecida. Essa parada da figura negra que tem uma ascensão grande, que renega suas origens e que acontece alguma coisa trágica, está muito presente no Imperador Jones, que foi a primeira peça do Tem, e também em Otelo. E a gente pensar que Otelo é considerada a primeira personagem negra, história do teatro, da dramaticidade do mundo, né, escrita por William Shakespeare, a gente começa a pensar e refletir que essas coisas vêm muito antes, né, e que coloca esse personagem principal como negro, né. A peça se chama Otelo, o Mouro de Veneza. Mouro, nesse contexto do Shakespeare, ele quer dizer o estrangeiro, né, o estranho, que vem de fora, e que também dentro do texto o Otelo ele tinha uma ascensão muito grande, porque ele era um guerreiro muito talentoso e muito competente. Então o rei dava toda a sua confiança para ele, né? Dava tudo que ele tinha e tinha ele como um dos principais soldados do exército, assim, né? E que, portanto, ele liderava toda uma equipe e ele era muito prestigiado, enfim. Mas que também há essa pílula de tragédia, e aí que vem a construção dramática de Shakespeare, né? Dessa tragédia em que tudo tá muito maravilhoso, mas que tem que ter alguma coisa errada, em que tudo dá super errado no final, mas que depois há uma lição de moral por trás, né? Há uma
uma descoberta, uma revelação em que o efeito da causa fica sabendo do porquê que ele fez tudo aquilo, e que é muito parecido com o Sortilégio, né? Otelo mata Desdémona porque ele desconfia e falaram para ele que Desdémona o tinha traído, né? Então ele mata a mulher dele e antes dele morrer ele descobre que era tudo mentira e se mata e enfim. Tem uma diáspora, um estudo desde lá de trás dentro dessa figura negra que tem uma ascendência, mas que também é subjugado porque provoca uma atrocidade em cima de uma outra pessoa totalmente inocente. É uma figura negra que não foge de suas leituras racistas e pejorativas, né? Tudo bem um guerreiro ser negro e ser prestigiado e fazer sucesso, mas eu preciso colocar a ação de matar dentro desse personagem, porque eu não posso construir esse personagem apenas no sucesso, apenas na ascendência, né? Imagina, ele é negro e ele precisa ter alguma negatividade, né? Inclusive diversos estudos assim sobre Otelo são feitos, até, enfim, leituras e defesas a favor do Shakespeare e também contra o Shakespeare, né? Existem diversas apologias a isso, assim, do que Shakespeare estava pensando naquela época, se foi realmente uma ação politizada nesse sentido de se falar sobre o corpo negro e trazer o corpo negro para a cena, mas isso acontecendo no meio disso, ou se foi, mais uma vez, um ato racista e pejorativo de se trazer o corpo negro como o efeito da causa. Já que, também dentro do texto, existe um outro personagem chamado Iago, que é o causador disso tudo, né? É Iago que coloca dentro da cabeça de Otelo que Desdémona traiu ele. Então é Iago quem fica plantando todo esse cenário e toda essa armadilha, né? Não só em Otelo, mas em outros personagens ali secundários, provocando intrigas, brigas, por conta de uma inveja imensa de Otelo, né? Como Otelo ele era o guerreiro mais prestigiado e com mais sucesso, Iago tinha muita inveja de Otelo e queria porque queria pegar o lugar dele e armou toda uma armadilha, uma estratégia para que tudo fosse feito. Então, enfim, tem uma construção aí que nasce com Shakespeare, que está para além de se falar sobre o corpo negro, mas falar sobre o corpo negro em estado de tragédia, trazer o corpo negro na tragédia, sempre na morte, sempre no assassino, sempre no estuprador, para que a gente comece e continue a construir um imaginário de que o corpo negro sempre está ligado a coisas ruins, né? Sempre a morte, sempre o assassinato, enfim. Eu queria muito falar também de um espetáculo que existiu alguns anos atrás, acho que uns 3 anos atrás, que foi o Ida, do Coletivo Negro, e que eu acho que já desconstrói muita coisa dentro dessa leitura que a gente faz. Ida é um espetáculo do Coletivo Negro e que era protagonizado pela atriz Aisha Nascimento, junto com a Verônica Santos. A dramaturgia falava sobre, se eu não me engano o nome da personagem era Ida também, falava sobre essa personagem, uma mulher negra que era arquiteta. Então a gente já começa a peça sabendo que uma mulher negra é arquiteta, não há uma construção de um cenário da mulher negra desgraçada, da mulher negra pobre e que não sei o que e tal. Não, a gente começa a peça com uma mulher negra dizendo, eu sou uma arquiteta. Mas no meio disso tem um conflito, né, que ela precisa desvendar. Ela é uma arquiteta e um casal branco pede para ela fazer uma planta de uma casa para eles morarem. Até aí, tudo certo. Só que eles querem muito que ela faça um quarto de empregada. E a peça fala sobre isso. A peça fala sobre esse conflito dela fazer o trabalho dela. E ser muito importante ela fazer o trabalho dela porque ela estudou para isso. E ela tá trabalhando, ela é arquiteta e ela tem sucesso e tal. Mas que também tem uma contradição das origens dela, em que se ela fazer um quarto de empregada, vai ter mais uma mulher negra trabalhando como serva na casa da família branca. Então ela fica nessa contradição, faço o quarto de empregada, não faço. Existe todo esse conflito em ela se colocar no lugar de uma mulher arquiteta, mas de uma mulher negra. É muito interessante também ver que o símbolo de toda essa coisa é um quarto de empregada, que mesmo que, sei lá, ela não construísse o quarto de empregada, algum jeito essa família ia dar para poder colocar essa serva negra dentro de casa, né? Porque a questão não é ter o quarto, a questão não é, não temos quarto de empregada, não vamos chamar uma pessoa. Não, mesmo assim, essa família negra chamaria essa pessoa para poder trabalhar dentro da casa, né? É interessante como a dramaturgia pega o aspecto, algo concreto do quarto de empregada e tenta, dentro disso,
trabalhar essas questões. Se a gente pensar também no âmbito mais físico, o quarto de empregada é sempre um canto menor da casa. Então é o quartinho dos fundos, pequenininho, onde cabe pequenas coisas, talvez uma cama para a empregada dormir. Por quê? Porque a empregada é negra, provavelmente ela trabalha na casa de uma família branca no centro da cidade, não dá para ela voltar para casa porque ela provavelmente mora muito longe dessa casa dos patrões brancos e que ela precisa dormir no serviço, porque no outro dia ela precisa preparar o café, ela precisa lavar a roupa, ela precisa levar o cachorro para passear, ela precisa fazer comida, então ela tem que acordar muito cedo e vai dormir muito tarde. Então aí se cria o quarto de empregada, que é a famosa edícula, né, que a gente tem nas casas hoje. Edícula é o quarto de empregada. Então se a gente pensar que essa dramaturgia compactou tudo isso também dentro dessa experiência física, em um quarto de empregada, né, tinha também... Me lembro que tinha umas propostas de corpo em que a personagem se sentia presa e claustrofóbica e uma coisa, o cenário era pequeno, então tudo isso era construído através desse símbolo, né? O quarto de empregada, o pequeno lugarzinho da mulher negra em que ela tem que dormir, ela só tem aquele lugar, e que na verdade do lado de fora tem essa arquiteta negra que tem todo o espaço do mundo e uma mesa para trabalhar, e mais que se encontram nessa contradição em criar ou não criar o quarto de empregada. Tô falando isso porque eu acho que hoje a gente está começando a ressignificar um pouco a dramaturgia, um pouco esses assuntos, né? Se antes a gente tinha a Companhia Negra de Revistas e o Teatro Experimental do Negro, hoje a gente tem diversos movimentos também, não só em grupos de teatro, mas movimentos enquanto festivais, movimentos políticos, não só artísticos, mas de assistência social, né? Mas dentro da arte a gente tem a Segunda Preta, que é de Belo Horizonte, que é um festival que faz curadoria de só materiais de artistas negros e materiais pretos. A gente tem as Segundas Crespas aqui também, que é promovido pelo Grupo Os Crespos de São Paulo e que também tenta discutir essa dramaturgia negra contemporânea. Enfim, dentre muitos outros movimentos de teatro, e não só teatro, de arte negra que a gente tem no Brasil. Enfim, eu acho que mais do que nunca, eu acho que a palavra de hoje é diáspora, né? Essa diáspora que vem até antes de 1920 e que chega em 2020, né? É muito louco porque são 100 anos, né? O que a gente avançou e o que a gente regrediu nesses 100 anos, desde o nascimento da Companhia Negra de Revistas. Bom, esse foi mais um encontro. Eu termino hoje aqui essa etapa de 3 episódios falando sobre o TEM e pegando o gancho em paralelo também a outros artistas e movimentos do teatro negro nacional. Semana que vem eu volto com outro material que não é sobre o TEM, mas que talvez eu vá falar sobre outra coisa, não somente teórica, lembrando também que antes desse material eu fiz 3 vídeos falando sobre a fabulação, né, provocando a fabulação através do olhar, da escuta e do tato, e depois eu migrei nesse mês de junho para uma pesquisa e um estudo sobre o Teatro Experimental do Negro, que é o TEM. Então semana que vem provavelmente eu deva voltar com outra coisa, não só em áudio ou em vídeo, mas também talvez em PDF, em imagem, em PowerPoint, né? Diversas linguagens virtuais em que as orientações do programa vocacional estão sendo feitas. Repito, se você não ouviu os outros episódios, os outros materiais, ouça, tá aqui na descrição do vídeo e dentro do nosso perfil do SoundCloud, chamado TEM Teatro Experimental do Negro Parte 1 e TEM Teatro Experimental do Negro Parte 2. Eu faço toda uma linha cronológica e de estudo e uma construção dramatúrgica minha sobre o TEM. Lembrando também que, enfim, por mais que eu tenha feito 3 estudos e 3 episódios sobre isso, eu entrei numa superfície muito rasa até do que foi realmente o TEM. Eu acho que levaria dias e TEM é um assunto para se falar, assim, dar um curso de 6 meses mesmo para a gente destrinchar tudo que aconteceu, mas que foi uma contextualização, eu acho que dentro desse âmbito de orientações virtuais que a gente está tendo, que eu acho que pode elucidar e trazer um pouco dessa história que pouca gente conhece também. Se você quiser conversar sobre esses materiais e sobre os outros, entre em contato com a gente pelas nossas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook. No Instagram, Programa Vocacional Oficial, e também o nosso perfil Vocacional Leste 1, e no Facebook também os mesmos perfis. Se quiser compartilhar uma imagem, uma reflexão, gravar um áudio, um vídeo,
e quiser compartilhar nas suas redes sociais, não se esqueça de nos marcar e colocar as nossas hashtags. Pode colocar Programa Vocacional 2020, Leste1, ZL1. Com essas hashtags a gente consegue achar a sua publicação e a gente consegue conversar sobre ela. Se quiser conversar comigo também individualmente, meu e-mail está aqui na descrição. Mandar sugestões, propostas, reverberações, desdobramentos. É muito importante o retorno de quem está ouvindo esse material, de quem está acompanhando toda essa trajetória, para que a gente consiga criar um material que seja acessível daqui para frente, né? Que a gente consiga entrar dentro de uma conversa acessível, né? Que a gente consiga trocar e conversar de fato. Acompanhe a programação do Programa Vocacional, que está com todas as orientações online em todas as regiões da cidade. Eu faço parte da Leste 1, mas que tem também Leste 2, Leste 3, Leste 4, todas as regiões da Sul, da Norte, da Oeste, Centro-Oeste, que estão fazendo essas orientações através de várias linguagens, né? Eu sou do teatro, mas também tem música, dança, artes visuais, literatura, né? E que estão também se conversando em diversos aspectos. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem em casa, se cuidem e até a próxima.